E aí galerinha, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você é bem-vindo aqui a esse canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva logo. O assunto hoje é um pouco espinhoso, mas nada de desrespeitador, né? A turma tá, Adelmo, fala um pouco sobre o pastor Paulo Júnior. Qual é o pecado dele? O que está acontecendo realmente? Fala um pouco sobre esse assunto. A gente não é onisciente, onipresente, não está em todos os locais, mas a gente pode, através do que ele pronunciou, a gente deixar algumas impressões. Lembrando que esse canal aqui não é leviano, não fica apontando o dedo para ter ninguém, jogando pedra de ninguém. Então, espero que vocês esperem um pouquinho, fazer a abertura e já voltamos. E vocês vão gostar um pouco desse vídeo, né? Não tenho uma má impressão do canal só por causa do tema. Então fique aí, não sai daí, já voltamos. E aí galerinha, já estamos de volta. Vocês viram lá a foto aí do tema. Pessoal, a turma sabe que esse canal a gente não tem costume de ficar apontando o dedo, falando mal de padre, pastor. Por mais que a turma fale mal a rodo aí. Ah, pastor gosta de dinheiro, padre é mentiroso e gosta de pegar criancinha. Aquelas conversas chatas. A gente não tem essa vertente nesse canal, porque não é um canal de fofoca, né? Por isso que a gente não cresce. A gente tem 500 e poucos inscritos aí, nunca sai. Por causa disso, 550, 551 e demora. Porque a gente não fica atrás dessas coisas. Mas esse é um assunto interessante. Só que aqui teve duas perguntas para que gerasse esse vídeo. A primeira é uma pergunta de acordo com que essa pessoa acompanha o canal, sabe qual é a nossa posição. E outra de uma pessoa que gosta de ver a treta, né? Então a primeira pessoa foi o Paulo. Adelmo, boa noite. Gostaria que você falasse um pouco sobre o pastor Paulo Júnior. Ele mencionou num vídeo que ele pecou por ter tratado mal ou rispidamente suas ovelhas e membros da sua família. Mas por que isso? O que é que está acontecendo? Ele mencionou que estava doente. Fale um pouco sobre essa questão. Por que esse comportamento pode ser considerado um pecado? Então, essa é da pessoa que já acompanha o canal. A outra pergunta é a pergunta que o povo adora, né? Adelmo, o pastor Paulo Júnior, como qualquer ser humano, pecador, mentiroso. E essa história dele... Como é? Essa história dele sair da igreja só porque tratou mal, isso não é verdade. Essa conta não fecha. É por isso, aqui foi uma mulher, não vou falar o nome dela não, até pra... né? Fala o que realmente está acontecendo por trás dessa história miguezeira. Ó, então vamos lá. Então essa segunda pessoa não é uma paraquedista, ela não é do canal, sabe que a gente não vai dessa maneira. Mas vamos lá. Antes de mais nada, nós não somos fariseus para ficar jogando pedra em seu ninguém. Então vamos ouvir o que realmente o pastor Paulo Júnior ele explanou sobre a sua condição. Aí sim a gente vai tecer comentário. Então vou botar aqui o vídeo do pastor Paulo Júnior e aí a gente vai tirar conclusões aqui. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Primeiramente aqui, eu gostaria de salientar
que ele começou mencionando que ele estava um período afastado das redes sociais e das atividades dele por questão de saúde. Eu coloquei no slide essa imagem legal dele aqui, né? Mas na verdade ele está abatido. Essa é a verdadeira imagem que ele está hoje, né? Uma pressão, uma afeição muito abatida, né? Alguém que está com um problema psicológico seríssimo, né? Alguma síndrome maluca, né? Um burnout da vida, né? E a gente já percebe aí que ele não está nos seus dias normais, né? E ele aproveitou, trouxe, como todos os religiosos e todas as pessoas, a um versículo da Bíblia, que segundo Paulo. Certo, então bora lá. Vamos continuando ouvindo aqui. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. Outra questão que ele mencionou aí agora é que ele veio expor o pecado dele. E o pecado dele é ele não ter predicados qualidades que um líder tem que ter, né? Um líder que, segundo a carta ali que ele leu, né, que Paulo está ali instruindo, diz que precisa ter essas qualidades ali e ele não a tem. E ele considera isso um pecado. Por quê? Porque a partir disso ele acabou ofendendo e criando transtornos dentro da igreja. Né? Vamos continuar ouvindo aqui. Não ouvir muita coisa para não tomar muito tempo. O conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. Até aqui tá bom, não vai ficar um vídeo gigantesco,
Vamos fazer as devidas observações. O pastor Paulo Júnior, para quem conhece as pregações dele, como ele é, como um bom calvinista né, que ele é calvinista, não tem pra onde correr, só olhar para ele, é aquele, né, que é assim, que a palavra de Deus fala assim, né? Então, o que que acontece? Segundo ele, não segundo a mim, porque para mim isso não interessa. Segundo ele não tem esses requisitos e por ele não ter este preparo, ele não é um pastor que tem esse traquejo, ele acabou pecando porque ele ofendia as pessoas e essa maneira dura, né, insensível, ele tratava não somente os membros do conselho, os membros da igreja, e também a família dele. E ele acha que isso aí é um pecado. Pastor Paulo Júnior, vou falar uma coisa para o senhor. Se isso que o senhor falou, assim, tratar de maneira ríspida, for pecado, então vai pegar 80%, eu estou sendo bonzinho, dos pastores da maioria das igrejas e pode jogar todos fora, porque eles fazem pior do que isso. Né? Salva-se muito pouco. Gritar de microfone de maneira ríspida, porque às vezes não vai todo mundo, e excesso de atividade, um monte de coisa, isso aí a maioria faz. Né? Então, se for botar em prática essa carta de Paulo e for pecado, vai ter que botar a maioria, 80% dos pastores no banco da igreja e vai ficar a liderança trabalhando sem os pastores fazer nada. Isso nas igrejas que funcionam assim, como a sua, como as menores. Se for uma igreja gigantesca como a de Silas Malafaia e Leonardo Salles e outros, aí não vai acontecer porque é eles que mandam e não importa. Eles vão passar por cima disso e eles nunca pecam porque sabem de tudo. Essa que é a questão. Agora vamos lá. O, o pastor Paulo, você olhando pelo vídeo, você percebe que ele está passando por um problema. Né? Ele está em crise de saúde. Se eu fosse membro da igreja, eu falaria com a igreja, gente, não deixa ele se expor assim. Ele até fez isso com uma maneira de descarregar. Né? Não é que ele se acha o pior. Descarregar porque ele está com problema psicológico, sim. Sei lá quanto tempo esse pastor não tira folga, não tira as férias, tá assim, ainda mais na internet direto. E uma depressão. Isso aconteceu com Elias, com gente da Bíblia também, viu? Davi babava, ficava com medo do povo pegar ele de volta. Elias com medo da retaliação de Jezabel. E aí por aí vai na Bíblia. Eu vou trazer um monte de gente com essa síndrome de pânico, de mania de perseguição e por aí vai. A gente cheio de medos, né? E o pastor aparentemente está muito esgotado. Você vê que a imagem dele está. Não sei se é um termo ideal que eu falaria, meio cadavérico, assim, um pouquinho, a gente olhando. Ele está doente. Agora vamos lá, vamos abrir o guarda-chuva. Uns vão sair com pena e babar ovo do pastor Paulo que não precisa. Se ele falou que para ele é um pecado e pronto, e ele quer se livrar disso para que ele se alivie. Ótimo. Os outros falam, não, pastor. E por outro lado, vai ter a galera farisaica, que vai tacar a pedra nele agora. Vai falar assim, olha, não é só isso. E ninguém vai, como a moça me perguntou agora, ninguém vai ser afastado de igreja se não for algo grave. Porque, infelizmente, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tô falando com você, pastor Paulo Júnior. Tô falando que vou botar agora já 90% dos crentes. Para os crentes, quando falar em pecado, geralmente é dinheiro, roubo de dinheiro ou pecado sexual. Eles esquecem de tudo. Pode fazer. Lembrei até de Rochelle. Seu filho matou, roubou, sei o que lá. Tava usando droga? Não. Então entra, garoto. Vamos supor, pode fazer o que for o crente. Mas se ele não tiver nessa coisa de roubo de dinheiro, de dízimo, ou pecado sexual, adultério, prostituição, sexo, viadagem, ou seja lá o que for,
Se não tiver nesse pecado, que segundo eles é o pecado original, o resto está tudo certo. Então, alguns vão achar na mente, vai aparecer gente aí, se não já apareceu, falando, não, ele deve ter adulterado, ou ele deve ter feito alguma sacanagem com outros homens, ou alguma coisa assim. Porque, infelizmente, a igreja protestante, a igreja evangélica, ela saiu da católica, mas a católica não sai dela. E essa questão que já é cultural, né, que o sexo, alguma coisa relacionada, é um pecado, né? Então, alguém vai atribuir, não, ele traiu a mulher, ele fez alguma coisa. Isso pode ser que aconteça. Porque, para a pessoa sair do ministério, tem que ser assim. Eu não acho que é sempre assim, mas alguém vai pensar. Agora, vamos lá. Na Bíblia, já que vocês querem tanto sola escritura, né? Eu vou trazer o versículo da Bíblia. Na Bíblia, no livro de João, né? Jesus, ele está falando contra os fariseus. Que os fariseus adoram deixar a porta tão estreita que vai chegar um momento que nem eles passariam, né? Na verdade, o Novo Testamento ele tem um trabalho de desmascarar os judeus que não fazia nada da lei e ficava importunando o povo e colocando sanções. Isso acontecia sim, né? Então vamos lá. Aqui no livro de João, evangelista, né? 7 e 19, fala bem assim, é uma coisa interessantíssima. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procura me matar? Porque Jesus fez algo no sábado, né? Não podia, porque no sábado não pode fazer nada. Mas quando era para circuncidar, se circuncidava. Quando era para fazer uma festa ali deles, fazia. Ora, com 2 pesos, 2 medidas, né? Outra referência aqui que eu posso trazer de Jesus. Quer ver aqui? João 5,45. Não penseis que eu vos acusei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés e quem tendes depositado a vossa esperança. Né? Quem que está acusando de lhe matando é Moisés. Não sou eu, não. Você quer me matar? É claro que esse texto aí, eles estão brigando com a sinagoga. Né? Isso aí eu não sou idiota. Eu sei que quando eles botam na boca de Jesus tudo isso, eu sei que é uma briga da comunidade. A sinagoga estava criticando a nova facção, digamos assim, que eram os cristãos, por eles fazerem coisas que estava sendo proibido pelo templo, pela sinagoga. E às vezes eles faziam tudo isso, mas os principais ali, eles faziam. Mas se outros coitados fizessem, eles empunhavam ali o peso da lei, eles colocavam fardos ali. E isso vai acontecer com o pastor Paulo Júnior, porque tipo assim, eu não sei qual era a postura dele, porque eu não ando com o pastor Paulo Júnior 24 horas, mas como calvinista e como a turma que quer a moral e tudo, a vezes a falso moralismo também, ele deveria ter criticado coisas que não fosse nada do outro mundo. E por ele fazer essa crítica e tá caindo em erros parecidos, a turma vai jogar na cara. Vai querer apedrejá-lo. Ele vai ter também que lidar com isso, né? A galera armenianista vai cair matando em cima dele, a galera neopentecostal vai cair quem falava que ninguém era de Deus e bababá. Isso vai acontecer. Viu, pastor Paulo Júnior? Você não tá escape que isso aconteça. Outra questão que eu gostaria de trazer aqui. O pastor Paulo Júnior, como qualquer outro pastor, como qualquer padre, como qualquer outro ser humano, não é Deus. E eles pecam.
como nós pecamos. Eles erram como nós erramos. Tá entendendo? O seu pastor peca. Porque na própria Bíblia diz, se dissermos que nós não pecamos, somos mentirosos, porque todo mundo peca. Você vê que o Paulo ainda vem trazendo narrativa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até biblicamente não tem como você fugir disso. Então esse puritanismo forçado que é o que está adoecendo o povo. Porque eles vão querer atrás de uma santidade que nem os judeus viviam, nem Israel viveu, nem os cristãos viveram, e eles não irão viver. E nessa coisa eles vão ter problemas psicológicos. E precisa ter um pouco de cuidado com isso. Eu sei que dentro do mundo evangélico, principalmente, no católico também, e em outras religiões, existe essa questão da mágica. A turma não sabe viver a religião legal, como eu gosto de viver, mas que é a mágica. E nessa questão de você querer a mágica, tem um problema, que tem muita mentira. E você vai mentir, mentir, mentir tanto, que quando chegar lá você vai perceber que não é assim que funcionam as coisas. Você vai perceber que o cristão, tem cristão pobre e cristão rico. O cristão rico, para não ajudar o cristão pobre, ele diz que está orando para que Deus o abençoe, que está esperando um milagre. Quando, na verdade, a Bíblia demonstra que o rico deveria estar auxiliando o pobre. Ah, não, se você estiver doente, mande alguém orar por você. Mas os pastores têm plano de saúde e vai para o médico caro. Porque essa é a realidade. Se o cara é aleijado, não tem uma perna, ela não vai nascer. Vocês estão entendendo? Então, nisso aí, nessa. Isso aí, na verdade, é uma coisa utópica, falsa. Porque eles sabem que não são assim. Eles querem viver isso, mas na verdade eles querem impor. Então, as pessoas que são mais de frente, alguns líderes, realmente querem impor isso. Querem disciplinar a pessoa. E também os conselhos de igreja também não ficam para trás, não. Às vezes são piores do que tem muitos pastores realmente que oprimem. Mulheres de pastores, que a maioria das irmãs odeiam. Conversinhas que a gente ouve, que eu escuto há muitos anos. Não pode mexer com minha mulher, pode falar tudo comigo, menos com minha mulher. Então isso tudo vai acumulando e cria-se problemas parecidos. Então, parabéns, pastor Paulo Júnior. Já que o senhor disse que isso é um pecado, reconheceu, eu também concordo que não seja pecado. Por mim, isso aí é maluquice sua, tira da cabeça. Eu acho que é um erro seu. Isso é uma falta de respeito com o membro. Pode se criar até outras coisas bem mais graves do que isso. Porém, eu não enquadraria como pecado isso aí. Se for pecado, pode botar no banco 90% dos pastores. Vão voltar, vão aumentar. Eles tratam a maioria dos membros dessa maneira. E querem ser santos, eles dizem que nunca erram. E já que você está dizendo aí, por livre e espontânea vontade, opressão não importa, mas está dizendo na rede social, querendo ou não, está se expondo. Né? Então, eu espero, pastor Paulo, melhoras para o senhor. Eu não sei, dizem por aí que o pastor Paulo Júnior não tem curso teológico, ele mesmo que se auto-intitulou um pastor. Né? Não sei, não estou na casa dele para saber, mas se isso aconteceu, eu tenho certeza que quando o pastor Paulo Júnior voltar a algum ministério, que o povo gosta dele, eu acho que ele é bom de dialética, ele é bom de discurso, eu gosto do discurso dele. Não quer dizer que eu concorde com as mensagens dele, mas eu acho, porque eu sou tradicional, eu gosto daquele jeito dele. Mas o que eu diria? Quando ele vai voltar sem essa viedade do calvinismo. Você quer apostar quanto que ele vai cair em si? Vai ser uma mudança de mente, viu? Pode ter certeza no que eu estou lhe falando. Então é isso aí, pessoal.
A minha intenção é a gente analisar. O primeiro ponto, o pastor Paulo Júnior não está bem de saúde. Você olha pelo rosto dele. Ele está com a expressão doentia. Não está bem mentalmente. Se eu fosse dessa igreja e fizesse parte da liderança, eu falaria: gente, não deixe ele se expor. Chega ali, dê uma nota oficial, explica que teve que afastar por um momento de saúde. E não deixa, porque ele está meio perturbado mentalmente e está ali querendo abrir o coração até mesmo para se aliviar. Mas isso não é correto, porque às vezes ele está falando coisas que não é, as pessoas vão ter um entendimento errado. Achar que ele é o quê? Alguém está cometendo atrocidades. Às vezes não é isso. Às vezes não é tanto assim. Ah, Delmo, mas ele não é o santo. Não, ele não é o santo, nem você é santo, nem eu sou santo. Ah, mas ele apontava os erros do outro. O problema era dele. Ele agora sofreu na pele, ele vai entender agora que ele não é santo e está sujeito a todo mundo, como todo mundo, a pecar. Essa que é a questão. Eu acho que a maioria dos pastores deveriam pegar esse exemplo agora e se orientar bem, viu? Para não ficar cometendo também maluquice. Né? Pegar essa mesma experiência do Paulo Júnior e já começar se consertando. Eu nunca tive problema com pastores, nem com mulheres de pastores, nem com liderança, porque eu nunca liguei para essas viadagens. Mas que eu já vi, tanto em minha igreja como em outras igrejas, lideranças opressoras, pastores chatos pra caramba. E que às vezes, se você diz um não para uma coisa, já acha que você não quer nada com nada, isso acontece sim. Viu? Então é essa que é a questão. Então me desculpa se você queria aqui um vídeo, eu falando que ele pecou porque ele adulterou, sei lá, isso não vai ter aqui. A gente não trabalha com essas grandezas. Difamando ninguém, a gente trabalha com realidades. Ele disse isso. É verdade? Não sei. Eu não tô com o pastor Paulo Júnior a tiracolo. Ah, mas não tem como ele mentir. Pode ter como ele mentir, claro, ele é ser humano e vai mentir como qualquer ser humano. Mas tá mentindo agora? Não sei. Nem você sabe qual é o motivo principal. A única coisa que nós sabemos é que ele não está bem de saúde. Dá pra ver pelo semblante dele. Então, o que eu quero é desejar melhoras para ele, que ele se afaste sim do ministério, que já que ele não tem essa formação como ele falou, que ele se afaste e se puder nem volte, viu? E ele tenha mais compaixão com a turma e a turma também tenha com ele. Não vem aí querendo se vingar, não, porque aí é feio. É isso que eu não gosto do cristianismo. O cristianismo tem que aprender que vocês não falam que o cara é do homem, levantar de Deus, mas parece que isso não está sendo coerente. Vocês estão fazendo tudo o oposto. Né? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Infelizmente, para a moça que pediu para me falar o que realmente aconteceu, quais os pecados, quais as coisas podres. Aqui não trabalha com isso. Eles vai ter que procurar um canal de fofoca gospel. Aí tem muito. Aí tem o Fuxico Gospel. Tem um monte de canal aí que trabalha com essas questões aí. A gente não trabalha assim, infelizmente. Como vocês sabem, eu concordo com o que os pastores fazem hoje? Não. Desaprova a maioria das coisas que eles fazem. As interpretações bíblicas que a maioria dão está bem longe do que a Bíblia diz. Tem muita manipulação e mentirada? Tem. Tem gente usurpando e ganhando muito dinheiro nas custas dos bestas? Tem também. Tem muito picareta? Tem. Mas isso não me está me dando um alvará para ficar apontando o dedo para a cara de A, B ou C. Entendeu? É isso que eu espero que vocês entendam. Aí tem que ter responsabilidade. Não é só porque você fala na internet, você vai difamando as pessoas. Então aqui a gente vai por esse lado. Agora, finalizando, pastor Paulo Júnior precisa de ir ao médico e se cuidar de um tratamento psicológico muito sério. Você está com um burnout, alguma coisa, uma depressão, você está virando um Elias da vida. O Davi, Elias e por aí vai, nesse caminho. Cuidado, esse caminho não termina bem. Segundo lugar, vá ser membro de uma igreja, não esqueça o negócio de liderança, vai ser membro. Procure uma igreja também, cabeça no lugar. Não precisa ser o reteté, aquele enjoo caindo tudo. Se você gostar, tudo bem, mas eu sei que você não gosta. Mas também cuidado com essa santidade neopuritanista mentirosa. Tá bom?
É isso aí, para depois não recair sobre você essas coisas novamente. Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Desejo uma boa noite para todos vocês, para a galera aí do canal, para o pastor, para quem mandou as perguntas também. Me desculpe quem eu não falei mal, quem queria, mas infelizmente esse canal não trabalha dessa maneira. E vamos ficando por aqui. E muito obrigado por tudo. Quem é que quer assentar na cadeira de Moisés? Não faça isso, é perigoso. Ademais, Moisés era ungido por Deus. Será que Deus mandou Moisés fazer tudo aquilo? Ah, tá bom. Moisés nem na terra prometida pode entrar. Cuidado com isso. Tchau.